Gênesis capítulo 7, versículo 1. Deus diz para Noé e a sua família entrar na arca. Em Gênesis capítulo 7, versículo 2 e 3, Deus diz para Noé acomodar, por assim dizer, os animais para a preservação. O interessante é que quem conhece a história de Noé sabe que foram levados 2 animais de cada espécie. Mas o texto informa que foram 7 animais de cada espécie considerável puros ou limpos, macho e fêmea, e 2 animais impuros de cada espécie, macho e fêmea. Consideravelmente, analisando o texto, 7 animais de cada espécie, macho e fêmea, seria ímpar, a menos que tivesse um par a menos. Então, talvez seria 7 pares, como o texto diz, sendo no total 14 animais puros. Sendo assim, 2 pares dos impuros, sendo então 4 animais. Em Gênesis capítulo 7, versículo 4, diz que o período de chuva será de 40 dias e 40 noites, e tudo morrerá na terra. Em Gênesis capítulo 5, versículo 6, mostra que Noé fez exatamente como Deus mandou. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. Em Gênesis capítulo 7, versículo 7 ao 9, mostra que Deus ordenou que os animais fossem até Noé, e todos se acomodaram na arca. Em Gênesis capítulo 7, versículo 10, fala que depois de 7 dias após Noé e a sua família e os animais entrarem dentro da arca, começou a chover. Bem, pessoal, vou mostrar aqui agora uma coisa muito interessante. É mais uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Para você que não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha aí, tá? Que isso daí vai aumentar a sua fé e as provas da veracidade da Bíblia. Antes de começar, eu só vou lembrar aqui que eu corrigi esses dados aqui dos anos de Lameque, tá? Foi corrigido aqui. Então no vídeo anterior esses números aqui estão errados, mas agora está correto. Eu verifiquei tudo de novo, está tudo correto, tá? Então, se nós pegarmos agora aqui, ó, e verificar o início aqui, que foi essa linha aqui, ó, é a linha em que Deus fez Adão. Então, se nós pegarmos essa primeira linha de cima, pegarmos a ferramenta retângulo, né, e descermos ela até lá embaixo, nós vamos ter o período em que foi feito Adão até o dia do dilúvio. Passaram-se então 1656 anos. É um dado bem interessante, né? Só que mais interessante ainda, pessoal, é isso aqui, ó. É saber quem é Metusalém, né? Metusalém, ele era pai de Lameque. Ele tornou-se pai de Lameque aos 187 anos, né? Ele tornou-se pai de Lameque. Aí Lameque, aos 182 anos, ele tornou-se pai de Noé. De forma que Metusalém, ele era avô de Noé. Legal, né? Interessante aqui também é que Lameque, ele teve muitos filhos, né? Diz que ele teve filhos e filhas. Infelizmente, nenhum dos filhos, né, que são os irmãos de Noé, entraram na arca. Diz a Bíblia que Noé, aos 500 anos, ele teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Quando ele tinha 500 anos de idade, o pai dele, o pai de Noé, tinha 682 anos, Lameque. E quando Lameque tinha 682 anos, ou Noé tinha 500 anos, Metusalém tinha 869 anos. Metusalém, ele viveu até 969 anos, segundo a Bíblia.
foi o homem registrado na Bíblia que mais viveu. Metusalém viveu 969 anos. Segundo a Bíblia, quando Noé fez 600 anos de idade, então Deus trouxe o dilúvio, tá? Então, quando ele tinha 600 anos de idade, o pai dele, Lameque, já havia morrido. Ele havia morrido há 5 anos atrás. Se eu pegar aqui o retângulo e verificar aqui a data, ó, há 5 anos atrás, ou seja, Lameque morreu com 777 anos, passaram-se mais 5 anos e aí sim aconteceu o dilúvio. Agora, o mais interessante, olha só como a Bíblia é exata, pessoal. Quem não acredita na Bíblia, isso daqui poderia ser um erro facilmente cometido aí por qualquer escritor, tá? Porque ele não ia se atentar a esse parâmetro. Que parâmetro, pessoal? Olha que interessante aqui, que muito interessante eu achei isso aqui. E também seu avô Metusalém não entrou na arca. Por que ele não entrou na arca? Porque ele morreu, segundo a Bíblia, com 969 anos, que é justamente quando Noé tinha 600 anos de idade. Por quê? Porque nessa data foi o dilúvio. Então olha como a cronologia bíblica ela é exata. Havia pessoas vivas lá. Muitas pessoas morreram. Uma delas foi Metusalém. E é interessante que todas as pessoas daquela época morreram naquela data. Então Metusalém foi uma delas que morreu no dilúvio e bate a data que ele morreu com 969 anos. Exatamente no período em que Noé tinha 600 anos. Por que isso é possível? Porque ele morreu no dilúvio. Então Metusalém provavelmente iria viver mais, mas ele morreu no dia do dilúvio. Todos morreram no dia do dilúvio. Ele morreu justamente com essa idade porque o dilúvio aconteceu. Então Metusalém era para viver mais do que 969 anos. Bom, é bem interessante isso aqui, pessoal. Esse gráfico vai ficar disponível para download. Qualquer coisa vocês dão uma olhada nesse gráfico. E o interessante é que para descobrir as datas, além de você ler aqui que algumas estão marcadas, basta você fazer um quadrado, né? E puxar aqui, no caso do CorelDRAW, e aí você vai ver, ó, aqui nesse período aqui que eu acabei de tracejar, tem 325 anos, tá, pessoal? Então é bem legal esse gráfico, baixem aí que eu acho que vocês vão gostar. E vamos mais a fundo aí nas histórias aí da Bíblia, né? Histórias reais aí, muito bacana. Valeu, um abraço, se inscreve aí no canal, compartilha e até uma próxima.